Vamos lá, meu irmão? Vamos pra cima? Eu não aguento esse 3, 2, 1 dele. É igual o Harrison outra vez. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Pod Dev, um podcast onde você aprende sobre cristianismo, empreendedorismo, marketing e tal. Três coisas num só lugar, você não pode perder. Você já sabe o que fazer quando você já entra no podcast, quando você já entra no programa. Inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, deixar o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda o programa a alcançar mais pessoas, ou seja, mais famílias sendo impactadas através do seu compartilhamento. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Pinterest e também no Kawaii. Poddev, Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Para você que tá online aí no Instagram também, seja muito, muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui de audiência. Mas eu tô com uma pessoa aqui que é alguém referencialmente, alguém que eu olhei muito para o ministério, né, na caminhada cristã. Não de caminhar perto, não de estar junto, mas de olhar de longe e ver os testemunhos, né, de alguém falando muito bem, de alguém elogiando, um homem de Deus de caráter íntegro. Foi o que eu vi muito do senhor, pastor. E ele, respeitosamente, né, ele gosta de ser chamado de missionário Fábio. Então hoje eu tô aqui com o missionário Fábio. Seja bem-vindo aqui ao podcast, pastorzão. Pastor Mário, alegria, né, poder estar aqui com Amém. você, participando do Pod Pode deve. Dev, É. Pod Dev. Já sei um pouco da história aqui do Pod Dev. Sim, sim. É uma alegria poder estar aqui, atender o seu convite e estar junto com o seu público aí e conversar um pouco sobre a vida, né, sobre Deus, Sim. sobre o ministério. Amém. Esperamos que nosso bate-papo aqui seja bem edificante para todos nós. Amém. Amém. Vamos pra cima. E você que tá seguindo aí, chegando aí, você pode mandar sua pergunta, tá? Manda sua pergunta aí no nosso, na última caixinha de pergunta que eu coloquei no Instagram, para que a sua vida seja mais abençoada. Talvez tenha algum assunto que você tem curiosidade. Então você pode mandar sua pergunta aí, fechou? Pastor, para a gente iniciar essa conversa, a gente tava trocando uma ideia aqui, falando um pouquinho de tanto projeto, vida com Deus, essas coisas que a gente tava conversando, né, antes de iniciar o programa. Fala um pouquinho, como é que foi seu início na caminhada cristã? Olha, Mário, eu sou nascido numa família evangélica, né? Berço evangélico, Bacana. nasci. Minha mãe, no caso, meu pai não. Minha mãe era a serva do Senhor, muito consagrada, e ela sempre conduziu seus filhos para a igreja. Sim. Então, desde que eu me dou conta de estar vivo, né, de se entender por gente, eu convivo no ambiente da igreja. Escola dominical, culto de oração, Uau. culto de louvor. Sempre participando, desde a infância, participando de peças de Natal, falando poesias, jograis. Enfim, a gente foi ensinado na doutrina, mas é necessário sempre ter um momento do encontro com Deus, né? Sim. Esse encontro ocorreu na adolescência, quando houve um entendimento, assim, uma compreensão da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão ali na cruz do Calvário. Uau. E a partir desse momento, então, é, foi continuar o que eu estava fazendo, que é ir à igreja, ler a Bíblia e orar, mas agora não fazendo por medo, né, ou por uma obrigação, mas Sim. fazendo por gratidão, né, Uau. por reconhecer o amor de Deus na minha vida. Então, o início da minha caminhada cristã foi assim: o ensino na igreja, ensino em casa, culto doméstico, né, ministração da minha mãe, e depois uma experiência particular, né, num retiro espiritual, ouvindo falar da graça de Deus. O evangelho fez sentido para mim, Uau. entrou no meu coração. E daí, a partir daí, Deus veio trazendo as direções para a nossa vida, a cada momento, né? Então, mas o início foi basicamente assim. Uau. Nossa, que bacana. A gente. Então, eu sou assim, na vida da igreja, tu tá desde. Nasceu na vida da igreja, nesse sentido. Eu conheço algumas pessoas assim. O pastor Roberto, que tá com a gente aqui em Porciúncula, ele também veio assim de berço. A irmã Beth, que tá ali com a gente na igreja, ela veio de berço, a gente conversa muito sobre isso. Por que eu tô falando sobre isso? Outro dia, infelizmente, eu escutei uma pregação que em algum momento a pastora, na verdade, ela tocou nesse assunto que eu nem concordei muito. Ela disse assim: para o jovem conhecer a Deus, ele precisa experimentar o mundo. E eu não concordei, cara. Para o jovem experimentar a Deus, ele precisa conhecer o mundo. Eu não concordei com isso. Eu acho que foi Deus que
trabalhou isso no seu coração, porque, na verdade, a minha experiência é uma experiência a vida inteira na igreja. Eu Tá. nunca desviei, eu nunca saí, né? Eu não sei o que é um copo de cerveja, não sei o que é um cigarro, Uau. nunca fui num baile, assim, eu nunca experimentei nada assim do mundo, né? Sim, sim. Eu tive minha relação sexual, minha primeira relação sexual com a minha esposa, no meu casamento, casado. Então, assim, eu não tive nenhuma experiência no mundo. Agora, para a gente conhecer a Deus, não precisa conhecer o outro lado, né? É, Pecador, é lógico que a gente é, e desde de cedo a gente entende a gente isso. entende A isso. tendência para fazer coisas erradas, né? Tentações, Sim. às vezes dissimulação, mentira. Uhum. Isso acontece na nossa vida. Por quê? Porque só um episódio aqui, mesmo sendo da igreja, mesmo sendo criado na doutrina, teve uma época no início da minha adolescência que eu tive vergonha, por exemplo, de carregar a Bíblia. Caraca, sério, pastor? Eu não era ainda convertido, eu estava na igreja, eu estava ali andando, não deixava de carregar a Bíblia, não. Sim, Eu sim. me lembro de um episódio, eu estava indo para a casa de oração, aí passei em frente à casa da moça, na época, né? Bonita de Porciúncula. Eu estava com a minha biblinha na mão. Eu me lembro de esconder a Bíblia assim. Ficou marcado. Uma evidência que eu ainda não conhecia. Não conhecia o Caraca. Senhor. Eu Aham. estava indo para a igreja, mas não tinha um coração ainda rendido a Cristo, convertido a Cristo. E que ocorreu logo tempo depois, um pouco tempo, talvez alguns poucos anos, mas eu não precisei experimentar o que o mundo, não precisei experimentar álcool, bebidas, drogas, né, festas, porque o que o Senhor Jesus tem é É muito muito maior. superior, É. né? Não tem nem comparação. Por que que eu falei sobre isso? Cara, olha que bacana essa visão. Para conhecer a Deus, a gente tem que, para poder conhecer a Deus, a gente tem que conhecer a Deus. Se relacionar com Ele. Ter intimidade com Ele. A gente só conhece uma pessoa quando tem intimidade. Então, para conhecer a Deus, eu não preciso me relacionar com o mundo. Eu preciso me relacionar com Deus. Exato. E aí, só falamos, por exemplo, sobre essa parte de algum momento, né? Esconder a Bíblia, ou não, por exemplo, a primeira relação sexual com a esposa em si, isso é raro de se ver hoje. Exatamente. Esse é um princípio que era comum antigamente, Uhum. porque na década de 1960 veio o movimento hippie, Tá. movimento hippie, paz e Sim. amor, não faça guerra. Uhum. Foi uma liberação para a revolução sexual. Ó. Aconteceu na década de 1960. E quando descobriram a pílula anticoncepcional, as mulheres podiam tomar a pílula anticoncepcional e não engravidar. Entendi. Então, isso foi uma liberação para a prática do sexo sem o compromisso do casamento. Uau. Isso antigamente era incomum, hoje se tornou comum. Muito rotineiro, muito comum, verdade. Então, mas não deixa de ser pecado, Não apesar de deixa de ser ser pecado. comum. Uhum. Porque o projeto de Deus é que o homem e a mulher se conheçam e se relacionem sexualmente num compromisso de casamento. casamento. Por quê? Porque é uma união, Sim, se torna uma só carne. sim, É um relacionamento muito íntimo, para ser casual, fortuito, para ser uma coisa de vez em quando, só sim. quando está com necessidade física. Uau. O sexo é algo para ser praticado com compromisso, porque pode gerar uma vida, né? E aquela vida vai precisar conviver num ambiente familiar. Então, essa liberação sexual que a gente vê hoje, que é comum, está causando o quê? Muitos casamentos acabando, muitos lares desfeitos, Nossa. crianças sendo criadas sem os pais, sem a presença do pai e da mãe. Sim. Então, é um prejuízo. Uau. Porque tudo que Deus fala é para o nosso bem, né? É, Ele não é um desmancha-prazer, não. não. Pai Ele, corrige o filho que ama, né? exatamente, ele quer dar um direcionamento para a pessoa viver melhor, para a sociedade viver melhor. A gente tem sofrido com isso, né? Porque quantos filhos aí que não convivem com os pais? Uau. Isso. Muitos. Então, observar a palavra de Deus sempre vai trazer crescimento e bênção para a nossa Uau. vida. Traz luz, né? E realmente, essa questão do movimento que o pessoal tocou e tal, essa libertinagem que o pessoal vive ou que se tem. Conversando com uma jovem, ali eu pastorei os jovens na Metodista, e sou pastor do ensino bíblico, né, escola dominical. E eu, olhando para a realidade dos jovens hoje juvenis, que é o público que eu acompanho muito, direto, muito, muito. Eu vendo alguns, por exemplo, às vezes uma menina andando com uma saia bem curtinha, uma camisa e tal, e eu sempre tô chegando perto. Eu beijo meus jovens, meus juvenis, seja menino, menina, eu não tenho esse negócio, os pais me conhecem.
E aí eu chego e falo assim, filha, você não acha que tá com a roupa muito curta e tal? Ah, mas é porque eu já vi minha tia usar, né? E aí, na conversa de tal, eu descobri que alguns estavam conhecendo pessoas de fora da igreja que estavam dando conselhos errados. Que você tem que experimentar o momento. Você tá perdendo a sua juventude, que você tem que experimentar algo diferente e tal. E eu sempre tô conversando porque a mentalidade deles são mais sensíveis. A mentalidade mais fraca. E aí vem um testemunho, como o senhor disse, isso enriquece a fé. Isso mostra assim, ó, é possível, né? Deus sonha com a família. E infelizmente, hoje eu pego muitos jovens e juvenis que não têm essa estrutura familiar, pastor. Que aconteceu de ter um momento, teve um filho, mas aí, como o senhor disse, aí o pai separou, foi embora, a mãe. E aí ficou pai para um lado, filho pro outro, mãe pro outro. Às vezes constituiu outra família com outros filhos, outros irmãos, sem estrutura. Isso é muito perigoso, né? A família hoje, ela... Mês da família, a gente, né? Fechou, né? O senhor fez o trabalho do mês da família lá na Casa de Oração, a gente fez na Metodista. Então, assim, o mês da família. Diante disso, pastor, quais são dentro dessa visão, quais são os perigos hoje que você identifica para uma família? Que ataca uma família, que pode destruir uma família? Nós temos hoje muitos inimigos da família, né? Uhum, Inimigos da família que estão realmente trazendo destruição. Por exemplo, televisão, uhum, novelas, séries, sim, que apresentam um estilo de vida completamente fora do que é mostrado na palavra de Deus. caraca, E as verdade. pessoas acessam muito mais a esses conteúdos do que a Bíblia, né? De fato. Então, daí o valor de um podcast como esse, né, para falar da palavra de Deus, falar de vida com Deus, porque é exatamente o contrário do que o mundo apresenta. Porque Contramão, né? contramão, o cristão vive numa contramão, a gente rema contra a maré. Ó, O mundo tem um sistema que vai engolindo. E ele é apresentado onde? Na mídia, na televisão, nas séries, nas novelas. E esse estilo de vida libertino, ele é apresentado e o jovem consome isso desde a infância, desde desde a muito infância. jovem. Ele acha que isso é normal e não é. Uau, Nós precisamos quebrar esse paradigma do mundo. sim, A Bíblia fala muito contra o mundo. uhum, O apóstolo João falou: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. uau, Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não não está está nele. nele. O apóstolo Paulo falou: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, para quebrar esse paradigma do mundo, esse modelo mundano, só mergulhando na palavra. Não tem outro lugar, né? E o mergulho na palavra vai libertar. Uau, Porque Jesus falou assim: Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. O que santifica, o que liberta, é a palavra. uau, Então, as igrejas estão pregando a palavra, os podcasts cristãos estão pregando a palavra. E é preciso mergulhar. Quanto mais conteúdo bíblico, né? Quanto uhum, mais conteúdo cristão nós espalharmos, nós vamos ajudar essa nova geração de adolescentes, esses jovens, a enxergarem outro modelo. sim, Um modelo bíblico, um modelo de Deus sim, para a família. Então, eu acho que o grande inimigo da família hoje também é a mídia. Outro inimigo da família, os vícios. uau, Os vícios. O álcool, para mim, ainda é o pior, né? Porque o álcool, é com o álcool que começa tudo. É com o álcool que vem a violência doméstica, é com o álcool que vem o abuso para as crianças, é com o álcool que vem o desrespeito, sim, é o álcool que mata os sonhos das pessoas. sim, E aí vem as outras drogas ilícitas também, que estão destruindo tantas vidas, né? Então, os vícios, a pornografia é outro inimigo da família, uau. que hoje está chegando na nossa casa através principalmente da internet, né? O acesso a esse Hoje o acesso está conteúdo muito simples, é né? muito fácil. Muito fácil. Às vezes até uma criança está com a internet na mão, consumindo coisas aí Uhum. que vão gerar problemas, desvios emocionais nessa criança e vai ser um problema para a vida dela. Então, inimigos da família, falta de disciplina. Falta de disciplina é o filho ser criado fazendo o que ele quer, é o filho ser criado sem horário para dormir, sem horário para acordar, sem horário para se alimentar, às vezes gastando o dia inteiro num videogame, Um ou celular, ficando né? no celular, ou ficando solto pela rua. Falta de disciplina, falta de controle, falta de limites. Esse é um inimigo da família também. Isso tem Muito destruído grande, a né? família. Uhum. Então, são muitos inimigos. Tem muitos. O senhor falou sobre
Achei bem interessante todos os pontos. Essa parte do vício, ó, seja da TV, seja das mídias, né? Meio de comunicação, séries. Por exemplo, tem séries que são. Outro dia minha esposa estava vendo um filme, se eu não me engano. E ela até, eu conversei com ela. Ela não percebeu nada. Eu pego muitas coisas assim, muito no ar. E aí eu vendo que a moça tinha um compromisso. E ela teve num momento casual, né, com outro rapaz. E ali ela teve um ato, né, com outro rapaz sexual e tal. E eu falei assim, olha a mensagem que é esse filme. Eu não lembro se é filme ou série. Olha a mensagem que isso tá passando, né? E a menina se apaixona pro cara que ela acabou ficando e esquece quem ela tinha compromisso. Eu falei com a minha esposa, falei, amor, olha o perigo. Olha o que isso tá passando. E os jovens consomem isso. Você falou sobre pornografia. Eu fui preso em pornografia, pastor, por aproximadamente 15 anos. Meu primeiro acesso eu tinha 9 anos de idade. Internet? Não, pior que eu era bem novinho, foi com uma revista da minha mãe. Mas sabe quando isso se intensificou? Intensificou quando eu tive acesso à internet. Porque aí, por exemplo, antigamente o cara ia lá, tinha que ir lá comprar uma revista, ou tinha que, como é que fala? Locadora pra poder alugar um filme, né? Que tinha 2 locadoras aqui na cidade. Eu ainda, mesmo assim, eu não sou tão velho, eu sou novo, mas eu lembro, eu era pequeno. E, enfim, ou você tinha que comprar uma revista, pegar alguma coisa e tal, na locadora. Mas a partir do momento que eu tive acesso a um celular, a um computador, é um clique. E foi praticamente 15 anos. Aí um dia eu tava em casa, orando, muito chateado, muito triste. Porque não era o que eu queria pra mim. Eu não conseguia vencer. Tava muito difícil. Aí eu orei o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu faço um desafio com o senhor. Coração de alguém bem inocente falando com Deus. Eu falei assim, ó, eu preciso ser liberto desse pecado. Eu falei, me ajuda a ser liberto disso? Me ajuda, eu não consigo sozinho. Eu lembro que eu orei, eu morava de favor na casa da minha irmã. Era um cômodozinho bem carente no quintal. Eu ficava nesse cômodo, um cômodo só, não tinha banheiro nem nada. Eu orei e eu lembro que eu tomei banho e fui pra igreja. Fui pra igreja. Assisti antes de ir pra igreja, pastor. E fui pra igreja. Quando cheguei na igreja, me senti sujo, cara, imundo. E eu levantava a mão e a vontade não era nem adorar a Deus. Aquilo acabava comigo. E aí, quando foi pro segundo dia, assim, aí no segundo dia que começaria realmente a libertação, que eu não entendi, eu fui tentar acessar. Não consegui. Eu cochilei, eu lembro que eu dormi. E eu lembro que o computador ficou lá, eu dormi. Acordei no outro dia, tava lá, não vi nada. Segundo dia mesmo, literalmente, eu falei, não consegui acessar no computador. E não pode ter um trem errado. Aí fui lá, liguei o videogame. Eu tinha um PS3 que tinha acesso à internet. Dormi. Aí fui pro terceiro dia. O terceiro dia, rapaz. O computador nem ligou. E aí eu tentando. Aí quando foi nesse dia, eu senti aquela voz do Espírito Santo me dizendo assim: filho, você me pediu ajuda. Eu estou há 3 dias te ajudando. E você está tentando voltar pro pecado que eu quero te libertar. Aí passou um tempo. Um dia o Espírito Santo me orientou a levantar a câmera do telefone, fazer um vídeo e botar no YouTube. Como vencer a pornografia. 60 mil visualizações o vídeo, pastor. Aquele vídeo cresceu tanto. Eu fiz um e-book gratuito. 3 passos simples pra vencer a pornografia. 6 mil downloads. Pastores me mandavam mensagem. Pastores. Jovens de outros lugares. Mulheres, pastor. Mulheres. Sobre vídeo de pornografia, o pessoal acha que é mais pro homem. Mulheres. 35% parece das mulheres no site Sexlog diz que as mulheres consomem pornografia. 72 a 75% dos jovens. 30% dos pastores tiveram contato com pornografia nos últimos 5 anos. Aí eu fiz esse material, coloquei. Então foi algo que Deus, é como se Deus falou assim, você viveu tudo isso, eu te libertei, agora você vai ajudar alguém. Só que não foi fácil. Eu tive que confessar pra alguém, eu tive que pedir ajuda de alguém, porque pecado escondido é pecado que cresce, consome e te mata. E aí eu falei pra alguém, alguém orou comigo, alguém me instruiu mais maduro que eu na fé, me ajudou, enfim. Você que tá assistindo esse programa aqui, tá vendo esse corte depois, você tem problema com pornografia? Link na descrição aí, link na descrição do vídeo, material gratuito, é 0800, é de graça, você vai clicar, você vai fazer o download. Tem 2 materiais. Tem Como Vencer a Pornografia em 3 Passos Simples e o outro é Vença a Pornografia em 90 Dias, que é só um material realmente mais abordando o assunto aprofundadamente. Tem texto e tem videoaula. Videoaulas minhas que vão te ajudar totalmente de graça. Quer vencer isso? Dá uma olhada na descrição do vídeo. Então, pastor, o senhor falou sobre isso.
Achei fantástico. Falta de disciplina, hein? Mas eu queria ressaltar aqui esse ponto da pornografia, já que Uhum. eu não sabia desse conteúdo seu, né? Aham. Quero até estimular as pessoas a acessarem, né? Aham. A conhecerem, porque é um problema para muitos jovens. É muita gente que está presa a esse vício, a essa prática que é perniciosa, que é destrutiva. É, acaba com os relacionamentos. Agora, você recebeu um milagre de Deus, você fez um pedido a Deus sincero e Deus te Sim. ouviu. Mas eu queria dar também aqui uma recomendação, porque o apóstolo Tiago diz, quando tem certos tipos de pecado que a gente precisa de ajuda Sim, tem que de outras confessar. pessoas. Uhum. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns Uns aos aos outros outros. para serem curados. Sim, Não é para ser perdoado, é para é ser curados. curado. Então, quem perdoa é Deus. Mas essa cura, essa libertação, às vezes nós precisamos de confessar isso para alguém. Uma pessoa séria, uma pessoa de Madura, né? oração, uma pessoa de responsabilidade, que não Sim. vai passar isso para frente. Uhum. Vai ser uma pessoa a quem você vai prestar conta, vai te acompanhar. Sim. E é, isso pode ser libertador. Sim. Então, essa palavra aqui pode ajudar Muita gente, né? um jovem, Um uma jovem. pessoa, do sexo masculino ou do Ou do feminino, feminino. Uhum. mais comum no masculino, mas também existe no feminino. É preciso enfrentar o problema, saber que isso é pernicioso, isso é pecado, né? Isso vai causar problemas Ó. e vai gerar culpa no coração, vai acabar com a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a vida espiritual. Então é E muito destrói importante mesmo. esse fato. E a falta de disciplina, porque na vida a gente só consegue as coisas mediante a disciplina. Disciplina. Qualquer tipo de crescimento que a gente tem, a gente precisa de ser disciplinado. Sim. Então, a gente precisa de disciplina para ler a Bíblia, Uhum. disciplina para orar, disciplina para ir à igreja, para formar bons hábitos. Porque se você não formar bons hábitos, os maus hábitos vão dominar a sua vida e você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar perdido por aí. Então, disciplina. E os pais também corrigirem os filhos. Sim. Desobediência tem que ser repreendido, Tem que tem ser que repreendido. ser punido, porque a vida é assim. Se você, Consequências, né? exatamente. Se você não ensinar seu filho que a desobediência tem consequência, ele vai ser um inconsequente na vida, vai ficar fazer coisas erradas e achar que está tudo certo. É normal. E não é. E não Né? é. Se a gente fizer uma transgressão da lei, por exemplo, a gente vai receber uma multa. Uhum. Se insistir, pode ser preso. Uhum. Então, a vida é assim. Precisamos viver dentro da disciplina, dentro dos limites Uau. que Deus estabelece e também que a sociedade estabelece para que haja uma convivência harmônica, né, e pacífica. Então, falta de disciplina também é um inimigo da família. Rapaz, e a falta de disciplina, por exemplo? A minha esposa, antigamente, eu e minha esposa somos muito amigos, a gente conversa muito. A gente é 10 a 10, a gente é fechado mesmo. A gente tá construindo tudo junto, essa casa junto, temos um projeto junto. E uma vez ela me perguntou, falou, Mário, amor, você conversa com as crianças? Eu tenho 2 filhos, Kelvin e o Kalel, meninos fantásticos. O Kalel já é o mais pequenininho, é uma benção. Rapaz, arteiro, rapaz, aquele ali não dá não. O Kelvin já é muito mais tranquilo, puxou mais meu jeito assim. E o outro é bem afoito. Eu sou bem elétrico, mas eu sou mais calmo. O mais novinho, a mãe é mais um pouco estourada em algumas coisas, é o jeito dela, mais expressiva. E aí, o que não parece. E aí eu conversava com as crianças, ela falava assim, amor, parece que você acha que ele tá entendendo e tal. Eles entendem. As crianças entendem muita coisa. Aqui em casa, por exemplo, meu filho me pediu um celular de presente. Falei, tá na idade de você ter telefone. O pai não vai te dar um telefone. Às vezes você quer assistir um negócio, tal, o pai empresta o telefone, a mãe empresta. O meu eles não mexem, eles mexem mais no da mãe. Eu sou bem mais firme com isso. Mas, não, eu não vou te dar um telefone. Às vezes quando eu vejo que tá muito tempo, pode desligar esse computador, né? Ó, tem as tarefas da casa. Ah, pai, mas eu quero fazer isso tudo bem. Então depois que você chegar da escola, você vai tirar seu uniforme, vai descansar um pouquinho, quer brincar um pouquinho. Mas, tua mãe vai ajudar alguma coisa em casa, vai estudar. Essa disciplina, ela precisa ter na vida da criança. Senão a gente gera adultos inconsequentes. Acabou de. Não sei se você viu uma reportagem que teve esse dia agora. Fiquei muito chocado. De um jovem, um garoto, que matou os pais. Porque tirou o celular dele. Cara, aquilo cortou meu coração. Falta de limites, né? Falta de regras para a criança entender que a vida é feita de responsabilidades, né? E os terapeutas hoje estão dizendo isso, os psicólogos também, a importância de limites, né? A importância da criança também não ser
estimulada a todo tempo, ela precisa saber lidar com o tédio, né? Saber lidar com aqueles momentos que ela precisa aprender a esperar, saber a hora certa de Importante fazer isso as daí. coisas. Nossa, importantíssimo isso aí. Então, e os pais estão querendo estimular os filhos em tudo, não deixa eles aprenderem a lidar com o tédio, né? Uhum. É, não deixa ele aprender a viver consigo mesmo, relacionar consigo mesmo, né? Uau. Conhecer-se. Então, a criança acaba gerando um crescimento deficiente nessa área do Uau. autoconhecimento. E é preciso a gente se instruir, se informar. E hoje nós não tem desculpa para a gente não se informar, né? A internet está aí, É. a gente tem tantos conteúdos bons sendo Bons. liberados Sim. e às vezes se perde muito tempo com conteúdos que não são Inúteis, né? edificantes, né? Então, a gente precisa ter uma mente que quer crescer, Uau. a mente que busca o conhecimento. Está acessível. Uau. Inclusive, a Bíblia. Hoje a Bíblia é de graça, né? No celular, quantas versões você quiser. Muitas versões. Tem desculpa para a pessoa não conhecer a sabedoria de Deus que está aí Disponível. disponível na palavra de Deus, em bons podcasts, né? Como o Sim. Pod Dev, né? Como pode, né? E muitos outros também. É preciso buscarmos essa informação, esse conhecimento, essa aproximação com a palavra de Deus, porque o que santifica a gente é a palavra. É a palavra. É importante porque relacionar-se consigo mesmo, achei que foi uma fala muito importante, né? O meu filho já usou essa fala sobre, eu tô tão entediado. Aí pedir pra poder ir pro celular e tal, alguma coisa. Aprender a lidar com isso. As crianças não aprendem a lidar com muitas coisas porque às vezes os pais não instruem a lidar, né? Pais que são permissivos demais ou que incentivam a fazer coisas erradas no sentido de eu faço pra você, eu não deixo você aprender, eu não deixo você se virar em algumas coisas. Meu filho, quando ele pega, meu filho, vai, você consegue fazer isso. Vai lá. E eu desafio ele. Aí, cara, parece que é uma bomba nele, que ele... Não, beleza, ele vai lá e faz, daqui a pouco ele volta e fala, caraca, cara, é sério? Você fez isso? Cara, você mandou bem. E ele fica todo sorridente. Então, pastor, acho interessante isso. O senhor falou sobre a palavra. Rapaz, hoje a tecnologia tá tão avançada que até parece que é os psicólogos que dizem que as crianças devem ter no máximo 2 horas por dia no celular, de tela, né? Eles falam Tela. tempo de tela, né? Tempo de tela. Mas hoje a palavra ela tá tão disponível, como o senhor disse, em programas, em podcasts, em lugares, no celular. E tem-se uma dificuldade da nossa geração de ler a palavra. Quando eu me converti, eu fui até repreendido pela pessoa que me ganhou, porque eu fiquei tão apaixonado quando eu comecei a ler. Primeira recomendação que me disseram, não leia o livro de Apocalipse. Falaram comigo. Você não leia o livro de Apocalipse, você vai correr. Qual foi o primeiro livro que eu li? Apocalipse. E eu virava à noite, pastor. Eu tinha que trabalhar no outro dia, né? E eu virava assim, eu ficava até 3 horas da manhã lendo. Porque aquilo deixava mais curioso. E daqui a pouquinho eu aprendi sobre Jesus. E aquilo foi me deixando apaixonado. Eu falei assim, eu quero aprender sobre a tua palavra. Mas parece que a gente não vê muito esse amor hoje. O que você acha que pode ser? Sei lá, pra vida de uma pessoa que a gente vê que vai na igreja, abre uma Bíblia no domingo à noite, escuta a pregação do missionário Fábio, mas que durante a semana já não abre mais a Bíblia, já não lê mais a palavra. Quando for na semana que vem, talvez nem lembra mais daquela pregação, já escuta outra pregação, mas não tem esse tempo em casa. O que você acha que falta para as pessoas conhecer mais a palavra de Deus? Mário, a gente está vivendo uma época de muita tecnologia, na verdade. As pessoas estão muito estimuladas e você parar para sentar, para ler, para muitas pessoas talvez seja difícil isso. Uhum. Mas por isso que a gente fala da importância da disciplina, né? Ó. A disciplina, ela é ensinada em casa. As crianças precisam ter também, saber lidar com esse tédio, né? Porque estudar, qual que é mais fácil? Você está jogando uma bola ou está estudando? Joga Né? bola. Tá tomando banho de rio ou ouvindo uma pregação na igreja, né? Tomar banho de rio. Verdade é essa. Então, a gente precisa preparar nossos filhos para a vida. Sim. Então, o jovem, o adolescente precisa entender isso. Sim. É necessário a busca do conhecimento. E a pessoa que, por exemplo, só tem contato com a palavra de Deus uma vez por semana no culto de domingo, ele está morrendo de fome, Uau. inanição.
Ó, É igual você comer uma vez por semana só, fazer só uma refeição no domingo. E como é que vai ser segunda, terça, quarta? aí não dá. É um alimento espiritual. A palavra de Deus é o alimento. A oração é o alimento. Se a pessoa não busca esse, esse alimento, esse fortalecimento, ele não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de falar de Jesus para os outros, não vai ter alegria, vai Ah, ficar apaixonado pelas coisas do mundo, o pecado vai crescer na vida dele. em algum momento ele para, né? É uma questão de alimentação, você Sim. buscar se encher do Espírito Santo através da oração, da palavra. Uau. Então é preciso Inanição. morrer de fome, né? Eu literalmente vai morrer de fome. Tá descarregando antes? Vê se não é só embaixo aqui na tomada. Então, cara, Troca de bocalzinho. As câmeras estão ligadas nele. Ao vivo, gente. É isso aqui. ao vivo é assim mesmo. Ah, ao vivo não tem massagem. Detalhe, o computador acabou de desligar. Não, mas aí a câmera aqui crava. Tá salvo aqui no Instagram, fica tranquilo. Só se apertar de novo, ver se não tá embaixo nem embaixo. Cara, Ah, deixa eu te perguntar, tem alguma outra fonte? não, mas a fonte tá tranquila. Tava tranquilo. Vê de novo, só tira a chave de novo, às vezes é só um mau contato, entendeu? Mas, pastor, com certeza tem alguém que tá assistindo a gente no Instagram Sim. Vamos lá. que talvez olha isso e fala assim, eu não consigo talvez ter esse tempo com Deus. Essa parada para poder olhar para a Bíblia, sabe? Ler a palavra de Deus, consumir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. É uma coisa que eu amo fazer, eu gosto demais. A irmã Marlene, eu sempre falo isso com ela, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar. O cristão, ele precisa conhecer a Bíblia para não ser enganado e cair nas armadilhas do mundo. Sempre falo isso. Quer evitar as armadilhas do mundo? Conheça a Bíblia. Quer evitar esses lados do mundo? Conheça a Bíblia. A Bíblia diz que meu povo morre por falta de conhecimento, né? E hoje as pessoas se relacionam muito pouco. Mas como uma dica que o senhor dá, por exemplo, a gente vive um período de muita informação. Informação por tudo quanto é lado. Então o cara abre o celular, por exemplo. Um colega meu conversando outro dia. A gente conversando, ele estava só rolando os vídeos curtos, dos shorts, do TikTok, só rolando. E eu conversando com ele e tal, e ele, não, é isso aí mesmo, irmão. Parecia que ele não estava na conversa, né? Literalmente ele não estava. E, cara, ele já falou pra mim que já perdeu 2 horas, assim. Cara, você perdeu 2 horas do seu dia? Só rolando a tela do telefone. Não consigo conceber essa ideia. Então, quais são as dicas que o senhor daria? Uma dica clara, uma que o senhor já usou talvez na sua vida, ou que o senhor já deu para alguém, para que eles consigam passar mais tempo com Deus. Orando, lendo a Bíblia, jejuando, que é o que parece um tabu para o mundo, né? Isso é bobo, isso é religioso. A polêmica da hora, né? A gente precisa olhar para Jesus, né? Jesus, ele fazia longas jornadas de oração. Sim. Ele se recolhia, ele se retirava. Ninguém pode chamar Jesus de religioso, né? Ele Não tem era como. o autor da vida. Não tem como. E Jesus, quando foi enfrentar o inimigo, o que ele fazia? Ele simplesmente citava a Bíblia para o inimigo. O inimigo vinha com a tentação, ele falava, está escrito. Está escrito aonde? Está escrito no Deuteronômio, nessa Bíblia que a gente tem na mão. Jesus citava a Bíblia. Significa o quê? Que ele estudava a Bíblia, que ele lia Conhecia, a Bíblia, né? que ele conhecia, que ele memorizava a palavra. Então, não é uma questão de ser religioso, é uma questão de necessidade de sobrevivência. Sobrevivência espiritual sem palavra e sem oração não existe. Verdade. Jesus mostrou isso pra gente. Então, eu vivi numa outra época. Eu vivi numa época que a gente não tinha televisão, né? Mas a televisão era regrada, não era tão fácil, era televisão preto e branco, né? Ela demorava até ligar, a gente ligava, não é da sua época. Não pego. Televisão a válvula. Você ligava, ela demorava a aparecer a imagem. Caraca, a válvula? A TV a Eu válvula. nem ouvi falar, pra falar a verdade. Não tô chamando o senhor de velho, né? Isso é da década de 1960. Isso é o antes que tá fazendo ali, ó. Interessante. TV a válvula. Então, Caraca. demorava a aparecer a imagem, não era rapidinho igual aparece hoje, né? Então, é uma época completamente diferente. Aí, o que acontecia com o Fábio, criança, adolescente? Pegava a Bíblia e ia lendo. Folheava a Bíblia. Lendo.
como você ficou até as 3 da manhã, né? Poxa, muitas vezes, cara. Quantas horas também a gente dedicou, porque não tinha toda essa tecnologia e facilidade que a gente tem hoje. Uau. Mas a gente não pode ficar mantendo a nossa vida dessas mensagens rápidas, Reels, né, que fala, né? Os rios. De shorts, achar que a gente vai nutrir espiritualmente com essas coisas. Não é assim. Que não vai, né? Isso aí tem hora que você pega um Reels legal, que te edifica, um short. É. Não estou falando que não tem valor. Tem valor, sim. Inclusive, não só espiritualmente, para a área de saúde, também tem muita coisa boa. Empreendedorismo, muita coisa, né? Educação, muita coisa. Muita coisa boa. Então, é uma forma de estudo também. Mas na vida espiritual a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de examinar. Jesus não falou para ler a Escritura. Sim. Ele falou, examinais as Escrituras. É mais do que ler. Você precisa ter atenção, você precisa conferir os textos, você precisa... Porque a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Uau. Um texto aqui ele tem conexão com o outro, e lá com o outro. É um contexto remoto, um contexto geral, um contexto maior. Você tem que conhecer o pensamento geral das Escrituras. Porque você pegar um versículo só e fazer... Isolado, né? Você faz uma doutrina, às vezes, até antibíblica. Antibíblica. Né? Então é preciso ter muito cuidado, muito critério. Sim. Mas é necessário dedicação, não tem jeito. Não tem... Entendi. É igual você estudar. Você não vai receber um diploma se você não fizer as provas e passar nas provas. Sim. Para você passar nas provas, você tem que se dedicar estudando. Se não se dedicar, não vai. Então, espiritualmente também, a gente precisa ter o esforço, a dedicação para conhecermos a palavra do Senhor. Sim. E dentro desse assunto, por exemplo, a Bíblia se explica... É uma frase nova para mim. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Tem o bispo Paul Locke, não sei se você já ouviu falar sobre ele. Ele é o bispo metodista. Eu amava as aulas de Bíblia aqui, cara. Amava. E ele sempre brincava com a gente no seminário assim. Se falta hoje bons pregadores expositivos no púlpito. Aprendam a arte da pregação expositiva. Aí eu apaixonei. Então eu ouvi muito, o pastor que eu ouço muito é Hernandes Dias Lopes. Ouço demais, cara. Pra muitos. Mas você é um pastor jovem. Eu sei, cara. Mas eu ouço muito Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes. Eu amo esses caras. Eu aprendo muito com eles. Tem uma pregação expositiva, um sermão expositivo. E o Bispo Paul Locke, ele tinha essa frase que é um jargão que texto sem contexto é um bom pretexto para heresia. Então, conhecer a palavra de Deus, ou seja, o próprio Jesus conhecia, por que eu, como cristão, não vou conhecer? Esse é um perigo, pastor, que, deixa eu botar sempre o rapaz aqui, 8485, ou, toma aqui antes. É um perigo que, às vezes, o pessoal não se atenta. A pessoa vai na igreja, eu já peguei muitos pontos, vai na igreja, anda na igreja, caminha na igreja, ouve as pregações, mas não tem aquela mudança, aquela transformação, que na verdade é a palavra que liberta. O que acontece, o pastor Mário? Quando você lê algo de alguém que você não conhece. Tinha uma moça que, por exemplo, uma ilustração isso. Ela lia umas poesias e achava desinteressante. Um dia ela conheceu o autor daquelas poesias. E apaixonou por ele. E aí, aqueles textos que ela achava não tinha muita atração para ela, passou a ter um valor muito grande. Ela passou a amar aqueles textos. Por quê? Porque ela conheceu o autor daquele texto. Então, para quem não conhece a Deus, para quem não tem relacionamento com Deus, às vezes a Bíblia é um livro maçante, desinteressante. Mas para quem conhece o autor, quem conhece o Senhor, quem tem um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, ele tem não só ele sente uma necessidade. Uma necessidade. A gente, quando fica afastado da palavra, a gente sente-se vazio. A gente precisa preencher o nosso coração com a palavra. Então, a nossa recomendação é essa. É procurar conhecer o autor da palavra, conhecer Jesus Cristo, conhecer o amor de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse que é o amor de Cristo que nos constrange. É o amor. Você tem que saber que Jesus morreu por você. Você tem que saber que você é um pecador miserável. É isso aí. Se não fosse Jesus, você não tinha valor algum. Pela graça, se for só por ele. Então, quando a gente olha para Jesus e reconhece o que ele fez por nós, a gente reconhece o nosso pecado, a gente vê como é que ele teve coragem de morrer por uma pessoa pecadora como nós. eu. Então, isso
Isso gera valor no nosso coração pela pessoa dele. Uau. E aí a palavra de Deus torna-se muito mais relevante, torna-se imprescindível, fundamental para a gente. Uau. A gente vai querer esse alimento, vai buscar esse alimento. Uau. Então, é preciso, talvez, a gente rever a nossa fé. Será que a gente está seguindo a Jesus simplesmente por um compromisso, por uma obrigação? Por um mero Ou capricho. porque a minha família então eu tenho que ir também, ou porque eu quero alcançar uma bênção. Seja agora. Eu acho que a gente precisa de algo mais, a gente precisa de um reconhecimento, de valorizar o que ele fez por nós, reconhecer quem nós somos e saber que por meio dele os nossos pecados são perdoados, a gente tem a vida eterna. E ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro, ele está com a gente e ele nunca vai abandonar a gente nessa caminhada. Isso aí tudo gera um comprometimento maior e um desejo, né? Um desejo. De conhecê-lo. E a gente conhece a Deus através da palavra. Né? Não tem outro lugar. Assim. A palavra. Rapaz, o senhor... Olha a necessidade de Deus, o conhecer que Jesus não nos abandona. Eu lembro de um período, a gente estava conversando um pouco aqui, né? Um dia eu orei, falei assim, Deus, eu preciso de um lugar para dormir. Preciso ficar. E arruma um lugar para mim. E, cara, o senhor vai achar que é brincadeira. Teve uma família que apareceu e tal. Conversou comigo. Falou, rapaz, você não... Falou assim mesmo. Eu fiquei até meio frustrado na época, mas foi um lugar para mim. Falou assim, ó, você não pode ficar na rua, cara. Você é vergonha pra igreja e tal. Que magoou meu coração. Você não pode ficar, não. Você é feio, cara. Vai trazer mal fama pra igreja. Mas eu vou arrumar um lugar pra você ficar. Aí quando ele falou isso, meu amigo, tá tudo certo. Eu já até esqueci do que foi falado. E esse lugar não tinha banheiro. Só tinha um quarto, não tinha banheiro, não tinha nada. O que tinha era uma cama sem colchão, sem nada. E então eu ficava naquele lugar e eu tomava banho na mina. Só que Deus foi fazendo as coisas, eu falei assim, Deus, eu pedi um lugar para ficar. O Senhor arrumou um lugar para mim ficar. E apareceu uma família e começou a me dar um lugar de comer. Que eu ia e comia na casa dessa família, família aqui da cidade, que abençoou demais. E o Senhor também arrumou um lugar para mim poder comer. Ou seja, diante dos pequenos sinais, Deus foi, não da forma que eu queria, né? Que eu entendi que tinha que ser, não. E Deus foi fazendo, Deus foi fazendo, Deus foi fazendo. Então, essa visão sobre entender que sou pecador, não me torna merecedor de nada. Eu entendi, enquanto pecador, cara, são consequências de decisões erradas dos meus pais. Não é culpa de Deus. Durante o tempo eu culpei Deus, não vou mentir para o senhor, mas um jovem muito imaturo. Eu disse, Deus, sou seu filho, não me deixe passar por isso. Mas eu entendi consequências dos meus pais, consequências da família que eu vivi, desestruturada, que me fez levar essa vida. Só que hoje, como eu acompanho jovens com problema de paternidade, que é algo que eu passei, né, com abandono, que já ficaram em situações assim de rua, é Deus falando para mim, tá vendo? Tudo que você passou foi um aprendizado. E hoje você vai abençoar famílias no problema que você vive. Puxa vida. Isso é uma das coisas que mais eu falo assim, Deus, realmente a gente... Tem muitas pessoas que são as improváveis. E Deus pega esses improváveis e... Ai, pastor, eu fico doido. Essa necessidade de Deus que é gerada dentro de nós. Eu entendo que se não for Deus... O Rick Warren diz, o autor do livro Uma Vida com Propósito. Fantástico. Ele diz que quando a gente tem um sofrimento, Deus está nos dando um ministério. Uau! O seu sofrimento é o seu ministério. Você pode hoje entender quem está passando essa crise de paternidade, né? Sim. Que você, de família, né? Essa ausência de lar, você se condói, você se compadece, você tem experiência para contar. E, na verdade, Deus tem usado a sua vida, Deus tem abençoado outras pessoas através da dor que você sofreu. Então, sim, pela graça de Deus, você conheceu o Evangelho, você conheceu Jesus. Esse paradigma, esse modelo de destruição, de falência de família, isso está acabando, porque Jesus entrou na sua vida, entrou na sua história. Então você tem uma esposa hoje, você tem filhos, você ama os seus filhos, você cuida dos seus filhos, você está gerando um ambiente para eles crescerem de uma forma saudável, sadia. Por quê? Porque Jesus entrou na sua história, né? Se não fosse Jesus, ia repetir as mesmas coisas. E tem esperança para todo mundo, né, Mário? Tem. Você estava lá naquela situação, é o improvável, como você falou. O improvável, não vai sair nada de bom. Aí vai sair um maconheiro, um traficante, um cara ruim na sociedade. Um mentiroso, né? Alguém que vai fazer sofrimento na vida das mulheres aí,
de jovens aí. Verdade. Mas Deus, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas Uau. velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova história, né? Como o Fernandinho canta, né? Uma nova história Deus tem para mim. E tem para o ouvinte também do podcast aqui, né? Com certeza. Você que está ouvindo a gente, eu tenho certeza que esse bate-papo está abençoando a sua vida. Não deixe de nos seguir aqui, PodDev, Podcast, Instagram e as outras redes sociais que você já conhece aí. Esse bate-papo está sendo muito enriquecedor. Eu sempre gosto de anotar, pastor. Eu gosto de anotar. Vou te falar uma coisa que eu faço. Depois que acaba o programa, rapaz, eu paro aqui, eu vou olhando, eu vou aprendendo. Eu falo, Senhor, o Senhor falou comigo nisso aqui, nesse ponto, eu preciso melhorar nisso aqui. É um tratamento de Deus. Essa conversa eu gosto muito. Porque a gente vai vendo uma visão de um lado, uma visão de um outro, o quanto é importante. Então, por exemplo, se a gente tem de um lado alguém que é cristão, que está na vida da igreja de criança, e do outro lado, alguém que é cristão que não está na vida da igreja desde criança. E essas experiências, elas se completam. Pastor, hoje, para um novo convertido, o senhor tem muito tempo de... Quanto tempo de ministério o senhor tem, sim? Ministério pastoral? Eu trabalho na igreja desde a minha juventude, né? Mas eu larguei a minha empresa, larguei o meu serviço secular para me dedicar exclusivamente. Fui consagrado ao ministério em 1993. Nós estamos, então, vou completar agora em agosto, 31 anos, né? Já em tempo exclusivo. Você não tem nem isso de idade, né? Não, cara, 31 de ministério, cara. Caraca, que isso, cara? Exatamente. Gente, não, eu tô bobo, porque tá falando de alguém que tem 3 anos de ministério. Cara, eu sou recente de seminário, eu sou recente, pastor. 3 anos de ministério, 31 anos de ministério, caraca. Exatamente. Que fantástico. Eu trabalho na igreja desde a minha juventude, né? Mas eu larguei a minha empresa, larguei meu serviço secular para me dedicar exclusivamente. Fui consagrado ao ministério em 1993. Nós estamos, então, vou completar agora em agosto, 31 anos, né? Já em tempo exclusivo. Você não tem nem isso de idade, né? Não, cara, 31 de ministério, cara. Caraca, que isso, cara? Exatamente. Gente, não, eu tô bobo, porque tá falando de alguém que tem 3 anos de ministério. Cara, eu sou recente de seminário, eu sou recente, pastor. 3 anos de ministério, 31 anos de ministério, caraca. Exatamente. Que fantástico, cara. A minha história, eu recebi um chamado na minha adolescência. Eu me entreguei. Falei, Senhor, se o Senhor quiser um dia me usar como um missionário, como um obreiro, como um pastor, né? Estou à sua disposição. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui, com 20 anos, eu fui morar em Brasília. E aí em Brasília eu falei, eu estou aqui em Brasília, estou trabalhando, eu vou estudar. Aí eu procurei um curso de teologia, fiz a Faculdade Teológica Batista de Brasília. E eu pensei o seguinte, vou me preparar, eu tinha minha profissão, meu emprego, depois eu coloquei a minha própria firma. Falei, na hora que Deus me chamar, se Ele quiser me usar em tempo exclusivo, completamente integral, na obra, né? eu já estarei com a preparação concluída, né? E no seminário eu conheci a Jaqueline, minha esposa. Sua esposa. Ela também tinha o mesmo projeto de vida, tinha o mesmo propósito. E aí Deus, eu já sabia de tudo, eu não sabia de nada, né? Deus já sabia de tudo. sabia de tudo. Nos uniu ali e casamos em 1992. Eu terminei a faculdade também em 92, Jaqueline terminou em 91. E assim que nós casamos, depois de 6 meses, Deus me desafiou a ir para Santa Clara, aqui um terceiro distrito. Santa Clara. Onde nós fomos iniciar o nosso ministério. Moramos lá 2 anos e depois de 2 anos viemos para Porciúncula morar aqui. E na época o meu irmão era o presbítero aqui na casa de oração. Depois ele veio a falecer de câncer, né? Caraca. A igreja me estabeleceu como presidente da igreja também. Então assumi a igreja de Porciúncula e Santa Clara. Você vou com as 2 igrejas. Mas depois deixamos Santa Clara, né? E ficamos exclusivamente aqui com Porciúncula. Então, esse assim, um resumo muito sintético, muito rápido da minha vida, né? Então, só tem um irmão que já era antes do senhor, então? Meu irmão, o Márcio, né? Ele era até funcionário da Caixa Econômica aqui, muitas pessoas o conhecem, né? Os mais antigos. Ele teve câncer com 37 anos e morreu com 39. E ele era o presbítero, o presidente da igreja, ele era o responsável. Então, a igreja, no momento que ele morreu, não tinha um obreiro, não tinha um missionário. E reconheceram a mim, né? Eu assumi a igreja. Isso foi no final
do século passado, né? 1998, 1999. Caraca, pastor. E a gente está na igreja aqui em Porciúncula por todos esses anos aí. 31 anos de ministério, doutor, que eu tô aí. E eu sou nascido aqui, né? Eu sou de Porciúncula. Só é o natural de Porciúncula. De 20 até 28 anos de idade eu morei em Brasília, né? Aham. Onde eu fui trabalhar, onde eu estudei, onde eu me casei, onde eu também Se capacitou. saí formou. já como um obreiro, como missionário enviado, né? Ordenado Uau. para trabalhar na obra missionária em Santa Clara inicialmente. Santa Clara, ela... É porque na época eu tinha uma barbearia, tem uma pintura na igreja da Pedra Elefantina, tinha uma igreja... Foi eu que fiz. Foi você? Foi eu que fiz. Pois é. Foi um outro pastor que eu achei que ele era... Foi um outro rapaz que me chamou. Eu não lembro quem era o nome dele. Deve ser o Teodoro ou o Quintão, porque ambos estiveram lá, né? Tiveram, mas hoje já não estão mais aqui, já foram embora ou Não, já já moram em outra cidade. Já morou em outra cidade. Porque eu lembro que eu cortei o cabelo aqui na barbearia, eu tinha uma barbearia aqui, aí cortou o cabelo e tal, aí ele olhou um desenho que eu fiz na parede, eu desenhava, eu sempre gostei de desenhar, o Anderson me conhece, a gente é amigo há muitos anos, eu sempre gostei de desenhar e desenhava bem. E aí ele falou assim, cara, quem fez aquele desenho? Eu fui eu e tal. E aquele outro ali? Não, fui eu também. Você fez? Eu falei, fiz. Como é que você faz isso? Eu fui explicando. Cara, você não gostaria de fazer um negócio pra gente lá, na casa de oração, em Santa Clara e tal? Eu falei, não, vou e tal. E era fazer a Pedra Elefantina com uma cruz, eu lembro do desenho. E aí eu falei, não, faço. Eu fui lá e fiz. Mas pastor, 31 anos de ministério. Quais são as dicas que você dá pra um novo convertido na fé? Cara que começou agora. O cara chegou lá na casa de oração, escutou uma pregação, ou qualquer outra igreja que existe, escutou uma mensagem, se converteu a Cristo, se entendeu que é pecador. Quais são os passos que eu dou pra ele? Quais são as dicas que o senhor dá pra ter uma vida cristã melhor? Muito bem. O apóstolo Pedro diz, desejai como recém-nascidos o genuíno leite espiritual, né? Então, novamente, é a palavra. Né? Sempre essa palavra. O genuíno leite espiritual é a palavra. Então, dica para o novo convertido é amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Eu sempre recomendo, quem está começando, começar no Evangelho de João. Começa em João, depois vai Atos dos Apóstolos, para ver como é que é o início da igreja. Né? Uhum. Depois pega as cartas de Paulo. Eu nunca recomendo começar pelo Velho Testamento, em Gênesis. Sim, né? não... É melhor conhecer, se embasar aqui no Novo Testamento. Depois, com um certo tempo de caminhada... Maturidade. Né? Ir para conhecer o Velho Testamento também, que é muito importante, que Sim. é a base, né? Que é o alicerce do Novo. Então, é amar a palavra, ler a palavra, alimentar-se da palavra. É ter compromisso com uma igreja local. Compromisso com uma igreja local. É importante, que hoje tem o movimento dos igrejados. Não precisa ir à igreja, tem muita fala assim hoje, pastor. Não precisa ir numa igreja, não precisa estar numa igreja. Pois é, rapaz. Não sei como é que esse povo tem coragem de falar isso. Falam, cara. Se quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus. Foi Jesus. Uau. Então, como é que eu vou contra Jesus? E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz, não deixemos de congregar, não deixemos a congregação. Quero fugir, Como é costume de alguns, né? Na época já era costume. E hoje tem um grupo aí que fica pregoando isso. Mas isso é fake news direto do inferno. Isso não é de Cristo. Não. É direto do inferno. Mas a igreja tem muitos problemas. Toda igreja tem problema. Toda igreja tem. Qual família que é perfeita? Não existe família perfeita. Igreja também não é. Mas deveria ser. Deveria ser, mas e o grupo de Jesus? Era perfeito? No grupo de Jesus tinha o Judas. Uau! Que vendeu Jesus por 30 moedas. Que vendeu o próprio Cristo, cara. No grupo de Jesus tinha o Pedro que negou Jesus três vezes. Então, as pessoas ficam querendo exigir uma coisa que... E nem Jesus, digamos que ele não é que eu vou dizer que ele não conseguiu, né? Porque Jesus, ele dá liberdade para o ser humano. A igreja tem pessoas. A igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é o lugar onde eu vejo mais bondade, mais amor, mais cuidado com pessoas. Eu conheço a igreja, eu sou de igreja desde que nasci. Igreja tem problema? Tem. Tem defeito? Tem. Todas. Mas a igreja é a ideia de Deus. Foi Jesus que instituiu a igreja. Uau. Ela começou quando o Espírito Santo desceu. Então, como é que a gente pode ter coragem de dizer que não precisa de igreja? Você pode ficar em qualquer lugar. A deriva. Rick Warren, eu gosto muito do Rick Warren, né? Ele fala assim, se você é alguém que diz que não precisa da igreja, então você é como um jogador de futebol que diz que não precisa de um time. O que vale o Neymar sem um time? Nada. Mas não arruma nada. Aí ele usa uma figura da música também. É como um tocador de tuba
que não tem uma orquestra. Uma tuba, o que vale uma tuba sem uma orquestra? Fica um negócio feio, desarranjado, Estranho, né? bagunça. É. Agora, bota ela no meio de uma orquestra, como é que ela compõe? Como é que fica bonito? Ó. Todo mundo acha fantástico uma tuba, enfeita bem a música. Então, ser cristão e não ter igreja, é isso. Uau. É tipo o soldado que tá no exército, mas não vai no quartel. Eu ouvi essa frase uma Tá vez. bem, é outra... Eu guardei. Uau. Essa questão dos engrejados sobe muito. O índice, por exemplo, pesquisa do IBGE e algumas outros sites, por exemplo, diz que o número de desengrejados cresce a cada dia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou de uma época que ser evangélico era para pouquíssima gente, né? Eu vivi isso. Vivi até bullying na escola por ser crente, né? Só falava Caraca, crente. sério? A gente sofria bullying. Então, o que acontece? Na época, existia entre a Igreja Católica os católicos não praticantes. Tá. Existe até hoje. Aham. E não existia evangélico não praticante. Quem era evangélico era evangélico Era mesmo. evangélico praticante. Mas Era hoje, evangélico mesmo. hoje tem o evangélico não praticante, Não praticante. também. Aquele que gosta das músicas, dos louvores, gosta de ir na igreja, de ouvir uma pregação, né? Às vezes está até domingo lá, vai um domingo, às vezes falta 5, volta no outro. Se perguntar a ele, ele fala, eu sou evangélico. Mas não pratica, né? Então, isso é uma classe... Eu vi isso hoje. E existe o desengrejado mesmo, que fala, não, eu vou ficar em casa, porque... Eu não preciso congregar. Não preciso de igreja, não. Eu sou igreja. Isso não existe. Igreja não é uma pessoa. Igreja é um corpo. São vários membros. O apóstolo Paulo explica isso muito bem. É um organismo, né? Não é só um órgão. Então, o que falta, às vezes, para as pessoas é o conhecimento bíblico. Agora, eu reconheço que, às vezes, a igreja traumatiza também. Sim, não tem como não falar o contrário. Tem pessoas que estão na igreja, mas, às vezes, não entenderam o evangelho. Eu fiquei na igreja um tempo antes de me converter, mas eu era da igreja. Sim. Eu não tinha entendimento ainda. Judas, por exemplo, estava com Jesus, ouvia a melhor pregação, né? O melhor ensino. Mestre, né? Mas ele não abriu o coração. Pedro também demorou a cair a ficha para ele. Entender, né? Os discípulos todos demoraram para eles cair a ficha para eles. Então, entenda isso. A igreja também tem gente que ainda não caiu a ficha. Ele está ali, mas ele ainda precisa de um toque especial de Deus na vida dele. E vai chegar a hora, né? Então, a gente precisa ter paciência com as pessoas. Mas, às vezes, a pessoa desanima da igreja porque encontrou um problema na igreja, encontrou uma falha na igreja. E vai encontrar mesmo. Vai encontrar mesmo. Rick Warren também diz o seguinte, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela, não. Só vai estragar ela. Porque a gente não é perfeito também, a gente falha também. Caraca. E as pessoas vivem procurando perfeição e cobrando isso dos outros. Querem que as pessoas falem, eu E concordo. nós não somos perfeitos. Né, Hoje gente? a menina falou comigo sobre isso. Os evangélicos não visitam, não fazem isso. Eu falei assim, irmã, é uma experiência pessoal sua ou você realmente está generalizando para todos? Não, porque fulano de tal não faz. Não, mas as igrejas fazem. As pessoas fazem. Mas era uma experiência dela. Um dia entrando na igreja, a minha falou assim, pastor, eu não vou sair, eu vou ficar mais não. Quero minha carta, né? A gente dá a carta, eu quero a minha carta. Mas por que, minha irmã, o que tá acontecendo? Porque já tem 3 cultos que eu entro aqui na igreja e a irmã fulano de tal não fala comigo. E eu falei, sério, minha irmã? Ela, sério, pastor? O que não pode acontecer aqui dentro, que isso tá errado, que isso é pecado. Eu falei, é verdade, minha irmã, você tá certo. E não pode acontecer isso. Verdade. Tem muita gente saindo por causa disso. Eu falei, é verdade, minha irmã. E ela, no final, ela esperava que eu desse um incentivo pra ela. E eu falei assim, minha irmã, mas você perdeu uma grande oportunidade. Ela, qual? Eu falei assim, você passou por 3 vezes, ela não te cumprimentou. E por 3 vezes você também não cumprimentou ela. Você poderia ter quebrado isso. Sabe? Se as pessoas conversassem, uma família quando tem problema, ela senta pra resolver. Na igreja as pessoas querem sair e trocar de igreja. Achando que vai resolver, não vai. Ou o problema vai seguir, ou em algum momento ela vai se encontrar com ele, ou ela vai gerar no novo lugar que ela tá. Isso que o senhor falou é importante, porque igreja, como organismo, tem problemas como qualquer outro lugar. Né? Eu sei que tem as igrejas que pode acontecer que fere. Né? Se você tá assistindo a gente aí, a gente tá um bate-papo bem avançado aqui, mas eu quero te dizer, se você foi ferido por alguma igreja, nos perdoe, nunca foi a intenção. Né, pastor? Às vezes tem igrejas que acontece, mas Cristo nunca quis te ferir. Cristo sempre quis te salvar. Então olhe para Jesus. E hoje as pessoas não olham muito, olham para o missionário Fábio, para o pastor Mário. Eu sempre falo, uma casa de longe é uma casa linda, mas quando você chega perto, você vê uma rachadura.
Você vê uma teia de aranha. Você começa a encontrar imperfeições. Porque você tá perto. Com a gente não é diferente. A gente é pecador. Eu entendo que eu sou falho. Pastor, pra poder caminhar, pra finalizar, 31 anos de ministério, eu tenho que te fazer essa pergunta. Essa aí eu não posso deixar passar, né? De forma alguma. Eu tô aqui pra aprender muito e tô aprendendo. Pra quem tá começando no ministério, seja pastoral, um ministério com Deus, alguma coisa, tá? Os conselhos que o senhor dá. Porque tem desafios. O senhor já enfrentou muito desafio. Com certeza o senhor já enfrentou muitos problemas e teve que lidar com isso. Quais são as dicas que o senhor dá? Até porque, eu vou ser sincero, vou dar um spoiler aqui, eu também... Mesma pergunta? Sério? Até porque... Não, eu não vou dar mole, até porque eu tô diante de uma oportunidade, pastor. Tô sendo sério, eu gosto de aprender. O pastor Roberto chegou agora, o pastor Roberto tá... Todo carinho, pastor Roberto, tamo junto, eu te amo. Ele já tá com bem avançado no ministério. E eu faço essas perguntas. Quais são os conselhos que o senhor dá? Dicas. A sua pergunta é muito, muito importante, muito, muito abrangente também, né? Tem muita coisa que... Que pode se falar, né? Exatamente. Mas, assim, depois de 31 anos de ministério, que mantém a gente no propósito, né? No foco, a gente fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, escrevendo Colossenses. Paulo diz ali o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, Uai. como para o Senhor e não para homens. Ou seja, se a gente for exercer o ministério para agradar pessoas, né? Sim. Para alcançar objetivos humanos, materiais, nós não estamos fazendo para Deus. Ó. E se a gente faz por nós ou por pessoas, por outros, chega uma hora que a gente não aguenta. Chega uma hora que a gente Para. chuta o pau da barraca, não chuta Ó. o balde, né? Porque uma das experiências do ministério é você se doar muito, às vezes sacrificar até a sua própria família e receber muitas críticas. Muitas críticas. Isso é uma coisa comum, não é uma coisa extraordinária. É. Porque as pessoas, às vezes, sempre procuram alguém para descarregar a sua frustração. E é fácil você colocar a culpa do seu fracasso, do seu sofrimento na vida de líder. Então, às vezes as pessoas olham para um missionário, para um pastor, né? Uhum. Vê ele pregando, né? Muita gente ouvindo, fica deslumbrado. Isso aí que eu quero para a minha vida. Uhum. Muitas pessoas, né? Acho que é só que eu li. Exatamente. Então, existem muitas críticas também. Existe muita ingratidão, existe muita falta de reconhecimento. Pessoas que você ajuda, pessoas que você carrega, daqui a pouco estão falando mal de você, entendeu? Então, o segredo para mim principal é esse. Esse versículo é um lema para a minha vida. Né? Fazer Faço de coração. para o Senhor, Para de o coração, e fazer para o Senhor. Pro Senhor. E não para homens. E esperar o reconhecimento de Deus. Esperar a recompensa de Deus. De Deus. Porque ela vem. 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz aos coríntios, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, Uau. porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, no Senhor o vosso trabalho tem recompensa. Tudo que a gente faz para Deus, por menor que seja, às vezes é carregar uma caixa de som na igreja. Você está fazendo para Deus e não para ser visto pelas pessoas, não para mostrar que você é um cara bom, né? Um cara que trabalha. Está fazendo para Deus, para o conjunto da obra, para o coletivo, para a igreja pregar o evangelho, para as pessoas ouvirem de Jesus. Está fazendo aquilo ali para Deus, para a glória de Deus, não vai ficar sem recompensa. Deus vai te recompensar. Deus vai, e Deus paga bem. Deus não fica devendo nada. Deus sabe fazer isso. Então, mas quando a gente faz para Ele. É verdade. Jesus falou, se você faz para homem, você vai receber o aplauso humano, você já recebeu a recompensa. Já recebeu sua recompensa. Então, o segredo que eu acho, que eu entendo, que eu procuro colocar para a minha vida é isso. Eu tenho que fazer as coisas para agradar o meu Senhor. Às vezes, no próprio casamento,
A Tá. pessoa está tentando fazer para o marido, mas o marido não está reconhecendo. A mulher está se dedicando, está sendo uma excelente dona de casa, mas ele não está valorizando. Não tá olhando isso. A esposa tem que fazer para Deus. E o marido também. Às vezes o marido está ralando, né, cara? Trabalhando de sol a sol. Cansado, chega em Chega casa, em casa, a quebrado. esposa não dá uma palavra, não reconhece o que ele está fazendo. É frustrante. Sim. Então, o marido fazer responsabilidade do homem. Não, a minha responsabilidade. Eu aprendo na Bíblia, eu tenho que cuidar da minha esposa. Ainda que eles não estejam reconhecendo isso, não estejam valorizando, Isso tem que fazer. mas eu faço isso para a glória de Deus. Não vou ficar lamentando, não vou ficar Uau. reclamando. Eu vou glorificar a Deus por poder agradá-lo. Estou fazendo, estou servindo a Ele. Adeus. Então, se o nosso foco é Deus, se a gente está fazendo para Ele, Caraca. ainda que as pessoas não valorizem, não Não reconheçam, reconheço. a não gente vai em aplaudo. frente. A gente vai em frente porque está fazendo para ser visto por Deus mesmo, para ser recompensado por Deus e é para a glória de Deus. Então esse talvez seja o meu principal conselho, né, para resumir. E Pô, e que conselho. muita coisa poderia ser dita, né, mas É uma que eu acho é bem isso direta. vai direto no âmago da questão. Não, né? aqui pega bem o âmago da questão aqui. É o explicativo do que a resposta que a irmã me deu sobre o senhor. Tá vendo? Vai na fonte antes. Pega o código e vai na fonte. A gente tá caminhando pro final. Eu quero agradecer cada pessoa que... Ô, pastor, mas eu já quero deixar claro que eu quero gravar outro podcast, tá? Não, é claro, cara. Vamos sim. Eu quero marcar uma outra data. Pode perder a oportunidade. Nunca vou perder. Eu quero marcar uma outra data. Me sentir bem com você, como anda isso aqui, né? Não, você ficou à minha É um vontade. bate-papo, né? É um bate-papo. Bate-papo. É uma conversa. Tem mais, né? Que hoje eu quis. Não, dois. Eu Dois. 31 anos. E assim, eu de dança. Ah, o Blaze, né? E essa era uma pergunta. A mesma pergunta que ele fez. Eu queria saber por que tem um ano. Luta. Então, assim, eu saio daqui hoje, você pode. Antes. Porque eu. Isso. É uma. É uma referência. Tomada também. Eu sempre falei do E, pastor assim, Fábio. por quantos anos e a constância, a permanência, Amém. Amém. é um Com certeza. certeza. Amém, querido. Obrigado, meu irmão. Mas, E sua palavra, né? Eu queria até aproveitar, palavra de sabedoria mesmo, que tá. está trazendo para a gente. Ele tocou no aspecto importante do ministério, que é a perseverança. Tá. Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele falou que pela perseverança, o caracol chegou na arca, né? Ah, Devagarzinho, que devagarzinho, legal! ele chegou na arca. Então, a Poxa, perseverança... essa dele eu não conhecia. É. Caraca, gostei. A perseverança é a virtude pela qual todas as outras frutificam. A pessoa pode ter muito talento, Aham. muita capacidade, mas se ele não é perseverante, seus projetos acabam. Então, Uau. seu ministério tem 10 anos. Significa o quê? Que tem perseverança. 10 anos de Então, a perseverança. perseverança é uma qualidade imprescindível para quem quer construir alguma coisa duradoura, né? Coisa Nossa. sólida. Então, e aí, qual o segredo da perseverança? Olhar para Jesus. Uau. Hebreus 12:1, olhando firmemente Olhando para firmemente Jesus, para Jesus. que é o autor e consumador da fé. Jesus não desistiu da cruz, né? Jesus foi até o fim. Até o fim. Então, o cristão ele tem o maior exemplo, né? O exemplo de Cristo, de De ir até o Cristo. fim. O próprio Cristo. Pode estar difícil, meu irmão. Tem hora que dá vontade de largar tudo, né? De desistir, né? Puxa Chutar o balde. vida. Mas, quando a gente olha para Jesus, ele não se demoveu 1 milímetro do projeto dele. Vim realizar essa missão. E a gente tem um chamado de Deus, uma missão, precisa ir até o fim, até onde Deus falar. Chegou o momento agora, Uau. é hora de vir para casa, né? Ou de realizar outro ministério. Isso acontece também, né? Ou ir para outro Uma local. outra direção, né? Mas não pode abandonar
projeto jamais. Né? Uau, não deixa o projeto ser abortado antes. Obrigado, tá? Antes você... Pô, roubou minha fala, cara. Mas, de Deus... Pastor, quero te agradecer. De fato, o senhor é uma referência para nós, uma inspiração. Para a cidade também, bem reconhecido na cidade. É um fato. As pessoas que a gente conversa sempre falou muito bem do senhor. Enfim. E as pessoas, hoje, comentando com alguém, e aí, vai gravar? Vou gravar com o pastor Fábio, com o missionário Fábio e tal. Aí, não, eu quero ver, vai estar lá no Instagram, entra lá, eu quero ver esse programa, ele vai lá. Então, quero agradecer a Deus pela sua audiência. Você que tá assistindo esse programa, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida mesmo. Obrigado pela sua audiência aqui no Instagram. Não foi só uma audiência, foi um crescimento que a gente teve aqui e você fez parte disso. E agora, como você aprendeu algo aqui, eu quero convidar você a transmitir para uma pessoa, vivendo e compartilhando. É só você pegar o link desse programa e mandar para alguém. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela também estará no YouTube na terça-feira, dia 4. Então, você que está aqui assistindo a gente agora, esse corte aqui, eu quero convidar você a pegar esse link, pegar esse programa e mandar para uma pessoa. Aprendi várias coisas, não desista da caminhada cristã, guarde a sua família, proteja a sua família, guarde o seu ministério, mas faça tudo de coração para honra e glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, tá? Muito obrigado, pastor Fábio. Eu vou deixar aberto pro senhor, né? Finalizar de alguma forma aí, só pode ficar à vontade com os telespectadores. Muito bem, eu queria agradecer essa oportunidade, deixar um último recado aqui, porque eu sei que o seu público é extenso, né? Tem pessoas da igreja, tem pessoas que não são da tem igreja. Pessoas que não são da igreja e tal. E eu queria deixar uma palavra aqui. A Bíblia fala muito pra gente não amar o mundo, não ficar fascinado pelo mundo, a gente morrer para o mundo. Então, eu queria deixar essa palavra aqui, porque o mundo seduz, o mundo engana, tem muitos caminhos que parecem maravilhosos e são caminhos de morte. Então, Jesus falou que a gente precisa morrer para viver com Ele. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo. E João disse, não amem o mundo. O amor do Pai não está no mundo. E ser cristão, já falamos isso aqui nesse podcast hoje, é remar contra a maré, é andar na contramão. Você vai ter dificuldades, você vai ter oposição. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão achar esquisito, vão achar que você está ficando louco. É verdade. Mas isso é verdade. Isso a gente vai estar parecido com Jesus, né? Uau! Porque Jesus foi chamado de tudo isso. Jesus teve tudo para ser honrado entre os homens. Verdade. Os gregos queriam levar Jesus porque viram nele um potencial tremendo. Jesus falou, não, eu vinha para morrer. Eu vinha para morrer. Então, Jesus tinha algo superior em vista. E nós temos algo superior em vista. Nós temos um relacionamento com Deus a ser preservado. Quem ama o mundo está virando as costas para Deus. E nós temos uma eternidade para viver, né? Amém. Essa vida aqui é muito pouco, gente. É pouco tempo. Passageiro. O que vem depois é muito mais importante. Tem gente que troca a eternidade por uns prazeres poucos nesta vida. É momento. É hora de acordar, é hora de falar, não posso. Posso jogar fora a eternidade, a minha salvação, por ficar amando as coisas deste mundo. A gente precisa abrir mão do pecado, abrir mão do mundo, das ofertas do mundo e abraçar, né, a fé em Cristo, porque Jesus deu a vida para nos salvar. Então, esse podcast pode e deve, né? A gente pode e deve falar de Jesus. Amém. E a gente está falando aqui de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus. Enquanto a porta da graça está aberta, enquanto a oportunidade de salvação está sendo oferecida. Se você ainda não fez isso, não perca tempo. Tá na hora. O mundo é ilusão. Tudo é ilusão, diz o pregador. Tudo é vaidade. Agora, as coisas de Deus têm uma duração eterna. Então, queria deixar esse último recado aqui e agradecer a você, Anderson, pela oportunidade. Foi muito bom bater esse papo. E quando tiver uma vaga aí, pode convidar que a gente volta sempre vai ter, o espaço vai estar aberto para falar de Deus. É muito bom a gente sentar para poder aprender. Se você pode mandar uma mensagem no Instagram, tá? Sobre os pedidos de oração. Manda lá no nosso direct, a gente faz as nossas reuniões de oração para poder orar, seja nas madrugadas, em algum momento. Manda lá o seu pedido de oração. Tem gente que pede oração pela família, pelo lar, pelo trabalho, enfim.
pode mandar seu pedido de oração. Nós também temos o nosso projeto Mãos Unidas, abençoando famílias, abençoando vidas, que você pode ser um participante, um contribuinte. É muito simples. Você vai entrar lá no nosso Instagram, vai lá no nosso direct e mandar uma mensagem. Quero ser um apoiador, um abençoador. Você pode fazer uma doação por Pix, no valor que você desejar, ou trazer o alimento não perecível. Você pode trazer aqui na rua Antônio Borque, número 4, no bairro Santo Antônio. Procurar Mário ou Bruna, que a gente vai estar abençoando famílias através da sua ajuda. Temos cultos todos os domingos, às 19 horas, na rua Pedro Lopes de Oliveira, número 740. Pastor Fábio, qual que é o endereço lá da Casa de Oração, um dia de culto? É Rua Pedro Lopes de Oliveira também. Ah, é? Só que lá no início do outro lado, né? Ah, é, No porque posto. agora foi do lado. É Rua Pedro Lopes de Oliveira, número 49. 49. Ao lado da Companhia de Polícia. Domingo, que horas? Tá lá? 19 horas também. 19 horas, faça uma visita numa dessas igrejas. Mas se você está assistindo a gente em qualquer outro lugar do Brasil, do mundo, procure uma igreja cristã, vá lá, faça uma visita, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Jesus quer você, e fique com o final da mensagem que o pastor Fábio falou. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência mais uma vez, pastor Fábio, missionário Fábio. Valeu. Muito obrigado. Foi um Obrigado, tempo de querido. crescimento aqui, Amém. tá? Agradeço pela vida do Senhor. Beijão do pastor Mário. Fique ligado nos nossos cortes que vão sair durante a semana, porque o intuito do Pod de Dev é abençoar a sua vida. Tamo junto, pastorzão. Amém. Anderson, obrigado, hein? Beijão e até o próximo podcast. Valeu!